Vocês estão ao vivo agora. Está me ouvindo? Sim, sim, todos te ouvem bem. Me Obrigado. ouvem bem também? Sim. Então vamos iniciar. Boa tarde a todos. Estamos iniciando essa live, e essa aqui é a quarta live da programação do lançamento do livro Lawfare em Debate. Eu sou Elias Menta, sou um dos assessores jurídicos do ADUFG Sindicato. Vale ressaltar que esse livro é uma obra coletiva que foi organizada e editorada com base nas exposições e discussões que foram realizadas no painel sobre o lawfare. O projeto que ocorreu ano passado, em meio a uma parceria da DUFG Sindicato, do PROES Federação e da Faculdade de Direito. Lembramos que o livro, que é esse aqui, ele pode ser adquirido em algum lugar dessa tela, provavelmente terá um QR Code. E também nos comentários deve ter um link fixado. Hoje, o nosso tema, ele promete render muitas discussões, lawfare, judicialização e perseguição política, mas antes de especificamente começar esse bate-papo, eu tenho que ressaltar que o presidente Felipe Santa Cruz, ao que parece, está numa localidade do Rio de Janeiro, no interior, e está com problemas de conexão, e por essa razão ainda não se faz presente, e parece também que o vereador Anselmo Pereira está tentando se conectar. Mas, de qualquer forma, prestigiando o horário, prestigiando o debate, a gente já vai dar início com o nosso convidado, Demóstenes Torres. Antes também de apresentar o Demóstenes, que acredito eu que nem precisaria de apresentação, eu gostaria de prestar condolências à família do colega Marcelo Terto, que ontem Marcelo perdeu seu irmão para a Covid-19 e é um dos autores que colaborou com a obra, justamente no capítulo que vamos tratar aqui hoje. Estava sentado com o Demóstenes na ocasião do debate. Então, de pronto, eu já cumprimento ele, que é ex-procurador-geral de Justiça e ex-senador Demóstenes Torres. Boa tarde. Boa tarde a você, Elias, e boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Vamos partir para o debate. É uma honra. Faço questão de responder a perguntas. Se alguém que estiver participando quiser fazer também as perguntas, enquanto chegam os demais convidados, enquanto eles tentam acessar, eu vou respondendo as perguntas que você e qualquer outro que quiser possa eventualmente fazer. Maravilha, senador. Eu já vou iniciar uma questão, ressaltando que é importantíssima a participação de todos para que a gente tenha essa atividade como mais produtiva e também ressaltando que nesse momento em que quase tudo é virtual, é danado para as coisas darem errado. Então, a internet não funciona, a câmera não abre, enfim, é uma loucura total. Mas iniciando as discussões de hoje, a gente sabe que lawfare é uma palavra que significa, em linhas gerais e numa apertada síntese, o uso do sistema judicial por vontades políticas a fim de perseguir ou de travar alguma disputa. E nesse sentido, eu gostaria de ouvir o convidado, o senador Demóstenes, sobre qual que é a percepção dele sobre o lawfare hoje no Brasil e se ele acredita que há, eu gostaria que ele comentasse de que forma ele vê que isso acontece. Olha, o lawfare é algo evidente no Brasil. Eu lembro que quando eu estava no Congresso, o Conselho de Ética era utilizado muitas vezes para perseguição. Me lembro do caso do senador Antônio Carlos Magalhães, logo que eu entrei em 2003, em que se tentou um processo contra ele, porque supostamente ele teria um amante, grampeou essa amante,
E foi, logicamente, absolvido, porque, além de ser alheio ao mandato, era fato anterior ao próprio mandato. O senador Saturnino Braga foi também acionado porque o Leonel Brizola, presidente do PDT, ele fez o Saturnino Braga assinar uma carta em cartório, né, registrada, e uma declaração que dividiria o seu mandato com o seu primeiro suplente, Lupe. Né? Encerrada a primeira fase do mandato, ele não dividiu. Então, isso também não tinha nada a ver com o Conselho de Ética, isso aí era algo que aconteceu entre particulares. E até impossível de acontecer juridicamente. E assim sucessivamente. Agora, quando apareceu a Operação Lava Jato, esse lawfare ficou bastante evidente. Eu dou um exemplo, Elias, que acho que as pessoas elas vão se lembrar perfeitamente do que aconteceu. E isso veio à tona com as revelações do The Intercept Brasil. No dia 16 de setembro de 2019, o jornalista Reinaldo Azevedo recebeu o material e resolveu publicar. Esse material era uma conversa entre o procurador da República, Deltan Dallagnol, e a procuradora da República, Tameia, né, que, se não me engano, é de São Paulo. Mas olhem o absurdo do conteúdo. Aí eu vou reproduzir, é muito curto, eu acho que vale a pena. Tameia manda um texto para o Dallagnol e diz o seguinte: Oi, o professor Carvalhosa vai arguir o impeachment de Gilmar. E continua. Ele pediu para eu minutar para ele. Aí o Deltan responde: sensacional, Tames. E continua Deltan: manda ver. E o Deltan ainda: fala com o pessoal do Rio de Janeiro que tem tudo documentado quanto à atuação do sócio da esposa. E a Tameia já diz, então, já estou em contato com Elage. E continua a Tameia, seu apoio é muito importante para mim. Deltan, apoiadíssima. E Deltan, se quiser, olhamos depois de você redigir. Olha, além de tudo, ele era curador da procuradora. E Tameia, eba, obrigado. Continua Tameia, já estou escrevendo. Quero sim, lógico, obrigada. E o Deltan, ninguém pode ficar sabendo que olhamos, senão enfraquece. E continua Deltan, vão dizer que é vingança porque soltaram Dirceu. Continua Deltan, preciso sair da sociedade mesmo. Tameia, entendi. Não falarei para ninguém de você. Então, vejam bem, o lawfare, ele tem que ter determinados requisitos para ele existir. Quem foi o alvo dessa perseguição? O ministro Gilmar Mendes. Quem eram os acusadores? Os procuradores Deltan Dallagnol e Tameia. E quem era o laranja? Era um advogado chamado Modesto Carvalhosa. E qual era a acusação? Nenhuma. A acusação era o seguinte: é para manter inflamada a população contra um ministro do Supremo que vinha divergindo dos métodos que eles utilizavam e que até então era praticamente solitário, era, era molestado dentro de aviões, quando saía era também sofria reprimendas. Então, esse ministro que tinha a coragem de enfrentar um método, ele sofria bullying constantemente. Então, não havia acusação contra o ministro. Iam se utilizar de um escritório em que a mulher do ministro advoga para tentar alguma coisa. E qual que era o objetivo ilícito disso? Cercar o inimigo do povo, não é verdade? Cercar o ministro Gilmar Mendes, criar dificuldades para ele
para que ele pudesse continuar atuando da mesma forma. E o pior de tudo, os procuradores estavam advogando, né? Os procuradores estavam fazendo isso dolosamente, estavam planejando. E a única coisa que eles não queriam era que isso se tornasse público. Então, por quê? Porque eles queriam continuar fingindo uma certa neutralidade. Então, assim, me parece evidente nesse episódio, né, que eles tentariam o impeachment, né, administrativamente, né, e depois poderiam ajuizar ações civis públicas, ações penais, o que eles são corriqueiramente habituados a fazer. Escolhem um determinado alvo e esse alvo se torna um verdadeiro inimigo que precisa ser eliminado a qualquer custo. Você que tem uma larga experiência tanto no Ministério Público quanto também na atividade legislativa, foi senador por 2 mandatos, representou o estado de Goiás. Qual que é a sua percepção da influência do Ministério Público nesses poderes, que não estão tão adstritos a especificamente o judiciário, mas mais próximo do legislativo e do executivo? Olha, o Ministério Público hoje ele é bastante temido, né? É uma instituição que a Constituição Federal deu poderes magníficos para que pudesse atuar em favor do bem comum. Então, o Ministério Público tem atribuições gigantescas, né? Ele exerce com exclusividade a ação penal pública incondicionada. Ele é defensor das populações indígenas, ele é o curador da probidade, das fundações, das associações, é um órgão incumbido de defender o meio ambiente e, mais que tudo, é o órgão incumbido de defender a igualdade de oportunidades. É o que nós chamamos de democracia. O Ministério Público é o garante da democracia. Só que alguns procuradores, alguns promotores, não pegando bem o espírito da coisa, começaram a entender que são imperadores, né? Voltaram ao tempo antigo. E muitos têm deficiência grave de formação cultural e, quando isso acontece, tendem para uma atividade basicamente fascista, né? Não tolera discussão, não tolera qualquer forma de divergência. E nós criamos, eu ajudei a criar uma recomendação para que o Ministério Público evitasse atuar diretamente em determinadas situações. E o Ministério Público usa essa recomendação como, na verdade, uma intimidação, né? E prefeitos hoje são reféns do Ministério Público, e mesmo os juízes. Muitos juízes têm medo de julgar contra o Ministério Público. Acham que tem que haver um verdadeiro conluio. Dou um exemplo de uma ação que aconteceu e está em plena tramitação na comarca de Campo Norte, né? E essa é o que 7 vereadores foram afastados porque eles caçaram o prefeito e depois eles resolveram, diante de uma recomendação do Ministério Público, né, tomar o caminho de volta, né? Acabar com a cassação do promotor. O promotor recomendou, eles caçaram de novo. Por quê? Porque eles são reféns, são semi-alfabetizados. Mas o vereador, ele é parlamentar, ele tem direito à opinião, ele tem direito a voto livre e ele tem direito, lá dentro do parlamento, a votar matérias parlamentares do jeito que ele quiser. Então, qual era a acusação contra eles? Feriu o princípio da moralidade. Por quê? Evidentemente, nenhum recebeu dinheiro para fazer aquilo, não causou nenhum dano ao erário. E, numa decisão tresloucada, né,
houve uma suspensão dos parlamentares e depois esses parlamentares, consequentemente, quem foi afastado continuava a receber o seu salário. Então, um município daquele tamanho, 7 vereadores afastados, 7 suplentes convocados, passou a pagar para 14 vereadores, mais os outros dois, 16 vereadores. E a Câmara, naturalmente, não tem orçamento para isso. O Tribunal de Justiça de Goiás, vendo a presepada, suspendeu o ato, né? Voltando os vereadores. O que fez o juiz? Julgou conforme o estado do processo, a pedido do Ministério Público. Claro que tem efeito suspensivo, mas nós estamos vivendo essa situação. Quer dizer, escolhe-se um alvo, escolhe-se um inimigo. O inimigo pode ser até modesto e humilde, como nós estamos vendo aí nesse caso, mas é sempre alguém que tem uma importância ao menos relativa para a sociedade. Nesse caso, 7 vereadores. E com essa atitude, o senhor promotor vai acabar, mesmo que não queira, interferindo na eleição municipal que se avizinha. Por quê? Se os parlamentares quiserem se candidatar, e possivelmente querem a reeleição, eles vão sofrer duramente com esse ato inconsequente. Eu até costumo dizer que essa sentença é um frango resende, sem pé e sem cabeça, mas está aí, né, proliferando, surtindo efeitos, e até que o Tribunal de Justiça, ou o STJ, ou o Supremo casse a decisão, estão aí todos eles vítima de um lawfare. Foi ótimo você falar de vereador, que eu acabei de ter notícias que o Anselmo, vereador da capital, e não é bom nem revelar quantos mandatos, porque são vários, já está disponível para entrar na live, então convido que o pessoal da gestão assim o faça. Sei que o Anselmo também dispensa apresentações, mas, de qualquer forma, é bom revê-lo. Anselmo, boa tarde. Eu acho que a gente está com um probleminha de comunicação com o Anselmo em relação ao áudio. Imagino que o pessoal... Parecendo o papo do Anselmo, tem que corrigir aí. Eu acho que não... Acho que o pessoal da área técnica vai entrar em contato com ele para organizar. De qualquer forma, vamos seguir na discussão, vamos avançar um pouco, ainda mais quando você cita casos dessa expressão, em que se mexe com 70%, 80% do parlamento de uma cidade, né, do coletivo. Eu queria saber um pouco de você também, Demóstenes, qual que é a sua percepção da lei de abuso de autoridade em conflito com esse tipo de atuação que ao que parece, pelo relato que você faz, é muito gravosa a toda a estrutura legislativa daquele município. Olha, o que acontece é o seguinte, a lei de abuso de autoridade não vai dar em nada. Os juízes chiaram muito, os procuradores, os delegados de polícia, mas eu convivi bem com essa lei de abuso de autoridade, uma lei da década de 60, e durante a minha atuação por mais de 30 anos no Ministério Público, eu só vi 2 casos de abuso de autoridade, ambos cometidos por policiais militares, que eram, assim, casos de... Naquela época nem existia o crime de tortura, embora previsto na Constituição, né? É uma coisa muito pequena. E a nova lei de abuso de autoridade, ela traz, basicamente, repetições bem detalhadas sobre determinados temas. Eu acho até que a lei antiga era melhor do que essa, porque ela era genérica. Então, você podia pegar muito mais situações. E vejamos o seguinte, nós temos que ver a situação real do país em termos de investigação. Quem é que pode investigar um procurador de justiça?
o próprio Ministério Público. Quem é que pode investigar um juiz de direito? É também o Poder Judiciário. Então, eu quero duvidar, eu sei que havia um temor muito grande por parte dos operadores de direito, que essa lei ia trazer uma série de consequências, mas a lei entrou em vigor e até agora alguém aí viu algum caso de abuso de autoridade? Não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Quem investiga promotor é promotor, quem investiga juiz é juiz. Eu já até escrevi um artigo lá atrás, quando estava se discutindo sobre se sancionava ou vetava, da eficácia da lei, e os juízes apavorados, associações de classe expedindo notas. Essa lei não vai dar em nada. Ela não vai dar em nada porque ela não tem um conteúdo normativo adequado. E mais, mas há a previsão de que, se o Ministério Público não ajuizar a ação, pode ser ajuizada a ação penal privada subsidiária da pública, e o promotor depois retoma a acusação. Essa previsão também já tinha na outra lei, e nunca se ouviu falar que isso acontecesse, de forma que talvez a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, pudessem coibir esses abusos. Mas, na realidade, nós estamos vendo que esses conselhos se transformaram em sinecuras, né? São cabides de emprego, as pessoas vão para lá e ficam envaidecidas com o cargo e em nada contribuíram até agora para melhorar a atuação do Judiciário e do Ministério Público. Se eu fosse o Paulo Guedes, uma das sugestões que eu faria, né, para diminuir despesas, era acabar com esses dois conselhos, verdadeiras inutilidades. Muito... Sua análise sempre traz luz a algumas questões que a gente talvez não tenha refletido, né? Essa, confesso que é uma questão que me falta aprofundamento, mas já é um bom tema para estudo. Acho que avançando também, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre a atuação dos procuradores e do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, naquele contexto da Lava Jato. Você já falou um pouco sobre os procuradores, mas especificamente sobre o ex-ministro, caso você queira, também poderia fazer alguma explanação nesse sentido. Olha, a primeira coisa que precisa ser dita é que criou-se um mito que a Lava Jato ela trouxe um lucro imenso ao país, um lucro, inclusive, financeiro, além do lucro moral. E eu sempre venho debatendo que isso é uma falácia, isso é uma verdadeira mentira. Primeiro, quando o ex-procurador-geral da República, Janot, atirou as suas flechas contra o ex-presidente Michel Temer, né, o Brasil estava perto de realizar uma reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência, ela daria para o Brasil, nos 10 anos seguintes, uma diminuição de despesa em torno de 10 trilhões de reais. Então, com essa flechada, o senhor presidente da República de então, Michel Temer, perdeu as condições políticas de tocar qualquer agenda no Congresso e passou a ser um refém do Ministério Público, né? E sempre com alguma recomendação, sempre com ameaça, a tentativa de impeachment, a pressão popular, né? E depois que terminou o mandato, né, todo mundo viu a humilhação que foi submetido o senhor presidente Michel Temer. Então, a Lava Jato tem um prejuízo econômico ao Brasil, prejuízo tremendo. Segundo, ao contrário do que acontece no mundo, a Lava Jato resolveu também quebrar as empresas. Por quê? No mundo todo, você saneia as empresas, pune aqueles delinquentes e mantém o número de empregos. Quando o senhor Janot e a sua turma saiu da Procuradoria-Geral da República, o desemprego tinha dado um salto para mais de 10 milhões de brasileiros. Então, assim, o prejuízo, por esse lado, ele foi
absolutamente incalculável. E veja que a coisa era tão escancarada e havia apoio de todo mundo, né, para que isso acontecesse, que eles chegaram a tentar criar um fundo para gerenciar essas verbas de combate à corrupção. Agora, veja bem, um procurador da República gerenciando recursos. Então, assim, eles partiram para um modelo absolutamente nazifascista de concepção de Estado. E aí, vejam que eles passaram a ter também alvos poupados e alvos selecionados. Um alvo poupado foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Veja que o Jornal Nacional, em abril de 2017, né, soltou uma matéria dizendo que havia suspeitas acerca do ex-presidente Tucano. Né? No outro dia, o senhor Moro, também nesses áudios divulgados pela Intercept Brasil, ele vai e diz, olha, literalmente, melindra alguém cujo apoio é importante. Então, não podia investigar o senhor presidente Fernando Henrique Cardoso, porque eles precisavam de um apoio. Né? Então, e ainda mais, né? Perguntou. Aí o Deltan respondeu que eles estavam fazendo aquilo, não é nem porque o Fernando Henrique devia, não, porque parece que já estava prescrita a situação. Mas aí, veja só o que ele disse. Era preciso passar recado de imparcialidade. Então, as pessoas passaram a ser investigadas ou deixaram de ser investigadas de acordo com a repercussão popular que ia ter isso, e para alavancar a carreira política, né? Que um já tentou e vai continuar tentando, e com grande chance, na minha opinião, de sensibilizar o eleitorado mais curto intelectualmente, né? Então, é essa a situação. E um dos alvos escolhidos, evidentemente, foi o ex-presidente Lula. Né? Vamos lembrar o seguinte: quando o ex-presidente ia tomar posse como ministro da ex-presidente Dilma Rousseff, o senhor Moro vazou, segundo ele, por descuido, né, um áudio em que o Lula conversa com a Dilma e fala que o Bessias tinha que levar o ofício e não sei o que. Deu-se a impressão que o ex-presidente estava sendo nomeado para obter foro privilegiado e, com isso, conseguir alguma benesse da justiça. Depois foi feita uma condução coercitiva, e ele era um investigado. O investigado tem direito de ficar calado. Né? O silêncio não pode ser interpretado em desfavor dele. E tanto é que o Supremo depois proibiu que se fizesse condução coercitiva de investigado. Então, o presidente Lula, ele foi alvo também de uma construção de uma tese absolutamente desvinculada da Constituição, que era a prisão em segundo grau. Começou-se a criar isso, o Supremo discutiu essa matéria uma vez, duas vezes, três vezes, né? E começou a se formar uma maioria contra a Constituição, até que o Supremo, depois que essas coisas começaram a vazar, recobrou o juízo e disse, não, está na Constituição que a execução da sentença penal condenatória só pode se dar após o seu trânsito em julgado, esgotamento de todas as vias. E uma coisa que fica evidente para mim é a ausência, inclusive, de piedade dessas pessoas. Né? Uma discussão, quando o Lula perdeu 3 parentes, né? Quando estava preso. Ele perdeu o irmão, perdeu a esposa e perdeu o neto. Né? O Januário Paludo, né, que era procurador lá também, ficou famoso por ser a coisa que vazou, chamava-se Filhos de Januário, algo assim. Então, olha o comentário que ele disse acerca da morte,
né, dos parentes e o ex-presidente. Esse malandro quer ter mais uma oportunidade para sair da prisão. O safado só queria passear. Então, assim, é evidente que eles não tinham e não têm qualquer neutralidade, né, qualquer imparcialidade para julgar o ex-presidente da República. Veja que depois que aconteceram esses fatos, o ex-presidente, ele, numa das decisões, né, que o Supremo mandou rever, numa decisão, ele já teve uma pena baixada de mais de 11 anos para algo em torno de 6. E numa outra, em que se acusava o ex-presidente de receber um mensalão, né, da Odebrecht, a denúncia acabou de ser rejeitada. Coisa impensável até outro dia. Por quê? Porque realmente eles viam o ex-presidente como um inimigo do povo. Ou melhor, como um inimigo deles. Vou convidar de novo o Anselmo para entrar, ver se agora a gente tem estabilidade de conexão para poder falar com ele. Enquanto ele vai retornando, você me ouve bem, Anselmo? Pode falar. Muito bem, Elias, e muito bem, aprendendo cada dia mais com esse cidadão extraordinário que é o nosso professor. E, para mim, meu eterno senador Demóstenes Torres. Deu para ouvir bem. Seja muito bem-vindo, Anselmo. Obrigado pela sua presença. Lembrar que o Anselmo já foi presidente da Câmara de Goiânia, é um vereador que, se eu não estiver enganado, está no 20º, quer dizer, no 9º mandato. 9º mandato. E aproveitar que você chegou, gostaria de saber um pouco, gostaria de fazer uma pergunta, a gente já começou a discussão com o senador, mas eu gostaria de saber se para você, no Brasil de hoje, é perceptível o lawfare, e se sim, eu gostaria que você, se pudesse, comentasse um pouco. É perceptível, e eu tenho uma anotação muito clara, e tudo isso começou justamente quando a Lava Jato foi se aperfeiçoando. De lá para cá, nós percebemos que isso contaminou muito as lides do judiciário, e elas se tornaram-se, ao meu entender, muito banalizadas em determinadas ações. Hoje, um papel anônimo, apócrifo, você consegue destruir a vida de um político, de um parlamentar, possa ser eu que tenho quase 15 anos de vida pública, como pode ser alguém que tenha o primeiro mandato. Lamentavelmente, nós estamos invertendo um processo onde você judicializa a judicialização de atos e de vontades individuais ou de grupos, usa o judiciário para você inibir determinadas ações políticas ou até mesmo para inibir carreiras políticas. Eu tenho essa experiência na Câmara Municipal de Goiânia, eu presido o Conselho de Ética da Casa, e tenho visto frequentemente esses afrontamentos chegarem ao parlamento. É lógico que algumas ações, elas têm seus fundamentos, calçado, aquilo que os ditames da lei diz, da improbidade, e assim sucessivamente. Mas até mesmo aqui no livro do lawfare, que nós fizemos junto com os demais companheiros no debate, o meu debate foi justamente com o senador Demóstenes Torres, eu contei casos pitorescos aqui de Goiânia, aonde, por questões do ano eleitoral e antes das proibições do processo eleitoral, vamos supor, a eleição era, como é sempre, em outubro, em fevereiro fizeram uma ação contra os vereadores da Câmara, contra o prefeito municipal da cidade, que é o Paulo Garcia, aonde uma lei ia beneficiar toda uma coletividade da cidade em relação a você diminuir o imposto sobre transmissão de imóveis de 13,5% para 2%. Entendeu-se uma corrente partidária oposta ao prefeito e aos vereadores da época de que nós estávamos fazendo promoção político-partidária naquele momento. Então, todos foram intimados, todos foram indiciados, mas, no final, todos foram absolvidos, porque realmente foi comprovado que não passou meramente de uma judicialização para uma perseguição no momento político-eleitoral que nós estamos vivendo. Então, é muito claro que nós temos consciência de que o lawfare, ele existe também
no município e com muita propriedade. Assisti agora o senador Demóstenes contando um caso de uma cidade que tinha tantos vereadores, duplicou e depois não tinha como pagar. Aliás, esse caso está hoje nos jornais da cidade de Goiânia, e eu levei até um susto, falei, mas que absurdo, como é que uma prefeitura tão pequena vai pagar o dobro, realmente, do salário, quando o seu duodécimo não tem capacidade para isso. Então, o senador demonstrou muito claro que, realmente, lawfare nesse assunto, ele é presente também no processo parlamentar. Bom, obrigado pela clareza, né? Eu acho que o artigo também que você escreveu no livro relata muito bem o que você está dizendo. O senador também tem um artigo muito lúcido sobre a atual conjuntura. Passando também para a interatividade, a gente tem várias questões que foram levantadas pelos espectadores, e aqui eu gostaria de falar um pouco sobre duas. O Eliomar Pires, ele faz um questionamento ao Demóstenes se o TAC ele tem sido usado como autoafirmação do promotor. Ele que quer o político, faça o que ele seria se estivesse lá. E outra indagação também que é bastante interessante para o momento, o professor Flávio, ele pede uma avaliação com relação ao momento político brasileiro e sobre o projeto Moro 2022. Então, eu franqueio a palavra ao senador para falar sobre isso e para o nosso vereador Anselmo também trazer suas considerações. Olha, primeiro eu quero demonstrar todo o meu regozijo ao ver o meu grande amigo Anselmo e dizer, Anselmo, que vou torcer muito e grandemente para a sua 10ª eleição. Você é um patrimônio moral, intelectual, sabe fazer política, é um homem do bem, e a população de Goiânia estará fazendo uma escolha muito certa se o reeleger mais uma vez. Quanto à pergunta em relação ao TAC, eu acho que sim, porque há uma autoafirmação, uma coisa terrível, e esse TAC quase sempre é acompanhado de alguma perda pecuniária, como se a pessoa tivesse alguma culpa por algo. Não, vamos fazer um entendimento aqui, você não vai fazer isso, e além do que você vai pagar título de multa pelo que você ainda não fez, R$10.000, R$15.000, R$50.000, ou senão você vai fazer o replantio disso ou daquilo. Sim, parece até à primeira vista ser uma ação nobre, só que na realidade é uma violação ao direito constitucional que o cidadão tem de livremente decidir sobre o que fazer, né? Se ele não está ofendendo a lei, se ele não está em confronto com nada, com nenhuma situação irregular, por que ele é obrigado a assinar um TAC? Não, ele é obrigado a assinar um TAC porque senão ele vai ser vítima de uma ação civil pública, e essa ação civil pública não vai terminar, não vai demorar menos que 10 anos, e ele vai ter que pagar por isso. Ao fim não vai dar em nada, mas o seu bolso estará furado por conta disso. Eu lembro até, e conto aqui, já contei, não é? O que aconteceu com o vereador, o ex-vereador, o ex-secretário de saúde, né? É um homem de bem, o Elias Rassi. O Elias passou por aí, tem tudo que virou recomendação contra ele, virou ação. Ele deve ter mais de uma centena de ações. Ele até me procurou para advogar para ele, mas é o seguinte, com esse tanto de ação, tinha que contratar mais gente aí para pagar também para ser o advogado, eu não tinha a condição. Mas eu cito o exemplo do Elias porque é um perseguido, né? Ele fez o que? Ele não fez nada, né? Você lê as ações são ridículas, mas foram propostas. E essas pessoas vão ser depois processadas por abuso de autoridade, e a desmoralização, né, que sofreu o nosso querido amigo Elias Rassi por conta disso. Então, assim, algo abjeto. Essa atuação, se o CNMP realmente fosse um órgão que tivesse uma atuação consoante àquela percepção
de quando nós o criamos, de um órgão de fiscalização, de orientação, de contenção desses cachorros loucos que existem por aí, né? Então, isso seria algo absolutamente proveitoso. Quanto ao momento político, eu vejo o seguinte: o Moro saiu do governo com pompa e circunstância, apoiado pela presidência, apoiado pela mídia, porque o presidente, cada dia mais, ele cria uma situação em seu próprio desfavor, né? E ontem eu vi uma pesquisa da XP Investimentos, em que o presidente agora só tem 27% do apoio popular, mas ainda significa um quarto do eleitorado. Então, assim, o impeachment hoje um impeachment não vingaria. Mas, ao mesmo tempo, ele perde substância e perde eleitores nessa quadra, né? E difícil dizer se vai recuperar ou não, porque a tendência da economia mundial, e a brasileira mais especificamente, é de sofrer uma debacle imensa. E com a economia em baixa, não tem agente político que sobreviva. Eu até ouso dizer que, passado isso aí, cumpridas as expectativas tenebrosas, né, se elas vierem realmente a se confirmar, não acho que nenhum homem público vai sair bem dessa pandemia, não. Acho que governadores, prefeitos, presidente da República, deputados, poderá essa turma toda sofrer no futuro um grande revés, né, por conta de tudo isso. Já o Moro, ele tem uma espécie de imã, especialmente em relação àqueles que mal compreendem que ele violou determinadas regras e tudo mais. E também por parte daqueles que compreendem. Eu até gostaria de ler para vocês, quando o The Intercept Brasil começou a divulgar esses áudios e tal, coincidiu com o 23º Congresso Nacional do Ministério Público, que foi realizado aqui em Goiânia, no dia 4 de setembro de 2019. Bom, todo mundo poderia imaginar o seguinte: puxa vida, agora o Moro vai sofrer um ataque pesado do Ministério Público, porque o Ministério Público não compactua com irregularidade, não. Mas olha só o que disse o jornal O Popular, né, aqui de Goiás, no dia seguinte. Sérgio Moro é ovacionado em Congresso do Ministério Público. Ovacionado repetidas vezes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, teve recepção calorosa. Quando chegou ao local, o público, formado em sua maioria por integrantes do Ministério Público de todo o país, o aplaudiu de pé. Esse é o país que nós estamos vivendo, né? E o Moro, na minha opinião, ele é muito mais perigoso do que o presidente Bolsonaro, porque o Moro tem cérebro e frieza para construir um regime autoritário, né? Ele vai tentar interferir nas instituições. Vamos lembrar dos novos 10 mandamentos que ele tentou lá implantar quando estava no auge da Operação Lava Jato, através dos seus pupilos, porque ficou claro que ele mandava nos procuradores da República, né? Então, nos novos 10 mandatos, novos 10 mandamentos, melhor dizendo, era permitida a prova ilícita desde que obtida de boa fé. Então, vamos lá. Eu vejo, né, essa prova ilícita. Então, lá, não, olha, esse cidadão aí é um corrupto, é um vagabundo. Então, vamos torturá-lo, que ele vai contar a verdade. E sob tortura, o sujeito fala mal até da mãe, conta que não existe. Né? Imagina os senhores, né? Quantos conseguiram escapar de boca fechada da tortura, não é isso? Então, é uma prova que seria considerada lícita, porque ela foi obtida de boa fé. Ela não seria mais ilícita, né? Também a redução do habeas corpus.
Por quê? Porque o Supremo estava soltando gente demais. Vejam só, eles imaginavam que o Supremo deveria confirmar as decisões do juiz Moro, né? Tramada entre eles mesmo, que depois ficou provado que isso tudo era uma trama, né? Entre eles. E aí? Aí nós ficaríamos sem o habeas corpus do jeito que ele é hoje. Então, eu temo muito mais uma figura como o Moro. É claro que é difícil, porque eu imagino o seguinte: o Bolsonaro tem um quarto dos eleitores, né? Ainda. O PT e os partidos de esquerda têm um terço dos eleitores. E tem candidaturas sólidas que não deixarão de aparecer, que aparecem em todas as eleições, que abocanham no mínimo 15% do eleitorado. Mas, dependendo da história que ele construir, a gente já viu que ele não tem limites. Qual dos senhores que estão me ouvindo que teriam coragem de revelar a sua conversa em telefone, que está ali, uma coisa privada, você sair mostrando a sua conversa para justificar a sua atitude? Qual dos senhores teriam coragem de fazer o que o ex-juiz Moro, o ex-ministro Moro, agora pretendente ao cargo de presidente da República, qual dos senhores teriam a coragem de agir com essa vileza, com essa torpeza e ainda com a frieza que ele agiu? Né? E ainda continua agindo, continua se justificando. Né? Também tive a oportunidade de escrever sobre isso. Eu disse até, usei uma frase, disse que para o Moro, fidelidade é doença de cachorro, não é verdade? Então, assim, ele devia ter compostura ao sair dessa forma, mas saiu tentando angariar politicamente as coisas. A imprensa o protege tanto que, uma manchete no dia seguinte, Moro diz que não tem pretensões políticas. Aí você vai ler lá dentro. Moro diz que não tem pretensões políticas, vírgula, por enquanto. Então, é isso, meus amigos. Nós vamos ter que continuar lidando com essa figura das trevas. Vereador Anselmo, só para recapitular os dois temas, é a questão dos taxas, da influência dos taxas nas gestões, em face daquilo que determinados procuradores acreditam que seja o correto, e também a questão do Moro 2022, que foram levantadas pela audiência. E também só, antes de te passar, fazer o comentário que o caso do professor Elias Hasse é um caso assombroso, é um caso que, apesar da gente atuar, e por isso a minha limitação de falar dele, é um caso que chama muita atenção e que a gente tem confiança que o judiciário vai resolver. E também, já passando a palavra para o Anselmo foi colega do Elias em alguma dessas vereanças. Então, fique à vontade para discorrer sobre esses temas. Muito bem. Eu primeiro quero dizer que eu fui contemporâneo do vereador Elias nos anos de 1988 e tive o prazer de ser um dos cabos eleitorais para eleger o presidente da Câmara. Saiu da presidência da Câmara sem nenhuma mácula, absolutamente nenhuma mácula. É lógico que à medida que ele foi se envolvendo politicamente, desembocou no que fez, no que aconteceu. Ao ir para a agricultura, ele já foi rotulado por um partido. Significa que, como gestor, aproveitaram das manifestações da administração e do rótulo político para imputar a ele esses infinitos indiciamentos que nós já temos conhecimento e até citamos aqui no livro, mas eu quero dar o meu testemunho da pureza, aliás, eu diria muito pureza do vereador Elias Hasse nas suas atividades políticas administrativas. É lamentável, eu tenho certeza que vai ter que enfrentar e está enfrentando isso com cabeça muito erguida. Em relação aos taxas, eu sou um crítico permanente. De repente, eu começo a pensar que alguém quer legislar. Alguém quer legislar, mas não quer oferecer o seu nome para o sufrágio eleitoral.
não quer ver sua família exposta, não quer ver seus patrimônios colocados em risco e assim sucessivamente. Eu já vi TAC deste município que rasgou o plano diretor dessa cidade da forma mais grotesca possível. Absolutamente grotesca. Mandou que se fizesse determinadas mudanças e transformações no uso e ocupação do solo de determinados terrenos, meramente por decisão de um TAC. Ou seja, o TAC, ao meu entender, ele deveria ser muito mais orientador, muito mais, como se diz, meandrar aí o termo de fazer o equilíbrio entre os interesses e a própria legislação, do que ser altamente coercitivo. Ou seja, o TAC hoje ele é coercitivo. Ou você faz, ou eu te abro um procedimento e você, como bem disse o nosso senador, você vai ficar respondendo 10, 15 anos, colocando toda a sua vida, seu patrimônio, seu nome, realmente jogado aqui esse plano. Então, o TAC precisa retornar aquilo que a ele se propõe, ser muito mais pedagógico, educacional, do que meramente positivo. Eu teria infinitos exemplos de TAC aqui para falar para os senhores. Agora, recentemente, eu, como presidente da Câmara, fui obrigado a assinar um TAC de um TAC que já tinha sido assinado para fazer com que houvesse realmente um concurso público. Mas ninguém perguntou lá no TAC se o do10 da Câmara daria para fazer um concurso público. Lá estava escrito, se não fizer o concurso público, haverá essas e essas penalidades. É lógico que eu, muito inteligente, fiz o concurso público, e agora o concurso público foi efetivado e vai ser chamado aí os concursados para a Câmara Municipal de Goiânia. Então, é preciso nós tomarmos muito cuidado com determinadas figuras como esta, que pode trazer, inclusive, prejuízo, não só para a questão do erário público, mas para a questão também da vida, do ordenamento político, urbano e administrativo da cidade. Onde eu já citei casos aqui, que eu vi que o TAC mudou o comportamento do plano diretor da nossa cidade. Em relação ao cenário que nós estamos vivendo político, eu diria, como dizem os mais antigos do que eu, nós estamos como o mesmo tempo de antigamente. Olhar para o céu, hoje tem sol. Daqui 5 minutos, nubla. Daqui 10 minutos, trovada. E depois relâmpago. Esse é o cenário que nós estamos vivendo no Brasil ultimamente. Determinadas figuras, que foi muito bem dito aí, do Moro, de repente ele aparece como um salvador de tudo e de todos. E ao assumir o ministério, tem a impressão meu de que ele rasgou um pouco, e por que não dizer, rasgou a sua história. Porque todo mundo começa a se questionar se ele foi ou não compensado diante das ações anteriores para ir para realmente guiar o Ministério da Justiça. E para piorar, sai da forma de sair, trazendo uma inconfiabilidade absoluta no papel de homem público. Aliás, ele não tem muita diferença do que fez os irmãos açougueiros lá da JBS, quando foi lá e gravou o presidente da República na Casa de Câmara. Qual a diferença? Nenhuma diferença. A questão de caráter, a questão de confiabilidade, a questão até de zelo da coisa pública, determinados assuntos e determinadas conversas não podem ser extravasadas, porque ela passa a ser até um processo muito mais íntimo do que realmente um conceito público. Então, tem que tomar muito cuidado com essas figuras que surgem assim, de forma inesperada. Eu, às vezes, critico também o nosso presidente, porque eu tenho uma impressão que se o nosso presidente hoje, se ele ficasse calado, absolutamente calado, o país ia se recuperar economicamente, moralmente e assim sucessivamente. Mas todo dia o nosso presidente, de forma inadvertida, ou por intempério, ou comportamento, ele passa naquele curralzinho e aí solta as intempéries, e aí a bolsa cai, o mundo desmonta e assim sucessivamente. Não é esse o que queremos para a vida pública. A vida pública, ela precisa de planejamento.
ela precisa de ações a longo prazo. Planejar a cidade, planejar o Estado, planejar a nação, demanda pesquisa e, ao mesmo tempo, demanda uma coisa que todos nós sabemos, confiabilidade de quem está administrando. Essas críticas precisam ser colocadas claras, nem contra, nem a favor de determinada situação da administração do nosso atual presidente. Mas é preciso que ele se contenha para que essa confiança seja legitimada não só pelos 27% que o elegeu e que são muito mais seguidores do que eleitores. E esse, para ele, é muito bom, tem uma camada de 1/3 dos eleitores que não só votam, mas são fiéis. E isso é importante para ele. Ele conquistou isso e tem méritos para isso. Mas é preciso agora que ele também administre, não só para os 27, administre para a oposição, administre para a situação e assim sucessivamente. Esse é o meu pensamento, dessa pequena experiência que eu tenho nesses mandatos. Muito bom. É sempre bom escutá-los. A gente também tem a facilidade de como essa live está sendo transmitida pelo Facebook, provavelmente vai ao YouTube depois. A gente pode exceder 1 hora, porque se a gente estivesse no Instagram, por exemplo, a gente ia ter sido derrubado. Lá deu 1 hora, não tem conversa. E já estamos há 1 hora no ar, e nesse sentido eu vou fazer mais uma indagação para vocês, para a gente poder começar a já pensar no fechamento. Eu gostaria que vocês que são homens públicos traquejados, com uma história bastante longa, tanto o Anselmo quanto o Demóstenes têm de vida pública o que eu tenho de vida, então eu gostaria que vocês falassem um pouco na percepção de vocês e de tudo aquilo que vocês já experimentaram, se há alguma forma da gente reverter a estabilidade política do Brasil que foi causada pelo lawfare. Pode ir, Demóstenes. Eu particularmente, eu acho que nós caminhamos para um plano errado no Brasil, que é o de abreviar mandatos, né? Quando você discorda de uma pessoa, você tem que deixar ela terminar o seu mandato para que outro entre no lugar. Então, o Getúlio Vargas deu um golpe em 1930, né? E foi dando golpes, né? Deu depois em 35, em 37, em 46 ele foi apiado do poder e também já era um ditador naquela época, né? Especialmente de 37 em diante, por militares especialmente. E o seu ministro da Guerra, primeiro ele ficou com muita raiva dele, né? Eurico Gaspar Dutra, e depois o ajudou a se eleger presidente. E, por fim, com o clamor popular, ele voltou, se elegeu muito bem e começou a governar. Só que os militares e os jornalistas não perdoavam, especialmente Carlos Lacerda, né? Uma figura brilhante, oratória brilhante, um texto muito apreciado, e Getúlio se suicidou no dia em que haveria um golpe militar para depô-lo, né? Então, ele deu um golpe no golpe e tirou sua própria vida. Depois veio João Goulart, né? Também a cassação de João Goulart, o golpe contra João Goulart, né? A ditadura militar e tudo mais. Em seguida, se a gente pula, porque nós tivemos um período tenebroso em decorrência disso, né? Nós tivemos a cassação do presidente Collor. E a maior das injustiças, a cassação da presidente Dilma. Eu já não era mais parlamentar. Por quê? Porque a Dilma era uma mulher honrada. Não tem nada contra a Dilma. Esse negócio de pedalada fiscal, isso é uma bobagem inominável, né? Isso é o que faz qualquer prefeito e governador, todos os ex-presidentes tinham feito. Você remaneja a verba de um lado para o outro. A lei diz que tem que ter autorização legislativa, mas aí você institui um costume e vai fazendo a coisa errada como se não fosse mais errado, né? E o que a Dilma era, na verdade? Ela era uma anta política, né? Eu tinha amigos, e tenho vários amigos do PT que governavam naquela época,
E aí ela era uma pessoa intratável, irascível, não tinha sensibilidade, não queria fazer o jogo político e acabou perdendo o seu mandato de uma forma, na minha opinião, totalmente injurídica, né? Uma coisa absurda, mas aconteceu. E agora nós estamos aí com o presidente Bolsonaro, que tem métodos inusuais de gerir o país, né? É uma coisa meio afrontosa. Como disse o Anselmo, a cada minuto ele abre a boca, é uma espécie de Ofélia, né? Só, só fala bobagem, né? É, e aí ele vai se complicando, né? Se nós pegarmos o que o Moro disse acerca dele, pode ser antiético, mas não é crime, né? Esses vazamentos que teriam acontecido para a família, olha, foi um delegado que procurou a família e contou. Quem é que pode impedir disso acontecer? Então, eu sou uma pessoa que não aprecia o jeito do presidente Jair Bolsonaro governar o país. Acho que ele está afundando o país numa crise muito grande. Mas eu acho que o caminho do impeachment que muitos defendem podem levar o Brasil para uma encruzilhada terrível, né? Eu não acredito hoje que militar faça coisa alguma, mas se essa turma do Bolsonaro é mais ou menos apaixonada, como a turma do Lula, então nós vamos ter confronto. Eu preferia muito que nós aguardássemos ele terminar o mandato e aí o mandássemos para casa, porque aparentemente também o Bolsonaro, como a presidente Dilma, também não é uma figura desonrada, né? Não é uma pessoa que se enriqueceu na vida pública ou coisa parecida. Foi uma opção do. Parece que tivemos um pequeno probleminha técnico agora com o Demóstenes, mas é bom que também dá para compensar com o Anselmo. Então, já passo para o Anselmo, só relembrando que a questão que eu coloquei seria a análise dele sobre uma possibilidade de se reverter a estabilidade política que o Brasil tem sofrido nesses tempos pela prática do lawfare. Quais são as impressões do Anselmo? Eu teria uma receita prática, eu gosto de ser muito prático. À medida que você judicializa determinados comportamentos, judicializa ações políticas, judicializa leis feitas pelos representantes do povo, como eu citei do ISPI, aliás, ações bem feitas, como foi da Câmara Itinerante, que um adversário político meu, por ser adversário do governador anterior, resolveu fazer comigo, porque eu era do partido do governador e depois se arrependeram, desculpas. Só tem um caminho. Eu sou muito prático. Judicializou, proveu que é um lawfare. Em relação a determinado isso, é preciso que o judiciário imediatamente julgue essas ações. Não deixe sangrando durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15 anos, porque aí você aniquilou completamente não só aquele político, ou aquela ação, ou aquela lei, como você também trouxe um descrédito absoluto no cenário dos homens e das mulheres que querem participar realmente da vida política. E aí vem um agravante. É preciso que tenha uma reversão de punibilidade àquele que realmente originou a judicialização como lawfare em cima de determinado comportamento. Eu acredito, ilustre advogado Elias Macedo, só esse caminho é que vai resolver o problema. Porque está muito fácil, está muito banalizado. Eu, por encomenda, vou lá e faço uma perseguição política, judicializo um determinado comportamento e fico a camarote a assistir 10 anos do sangramento deste ou daquele cidadão, ou desta ou daquela situação, e depois que é provado, nenhuma reversão sobre o meu ato responsável aconteceu.
Então, acredite, a hora que o judiciário realmente, que a gente acredite que seja imparcial, perceber que o lawfare está sendo usado para mudança de comportamento político, para mudança de ações parlamentares, para mudança, inclusive, do eixo de comportamento político, administrativo e eleitoral, é preciso que seja celere, sumaríssimo o julgamento e, sendo constatado que isso aconteceu proposital, que se faça uma reversão de punibilidade àquele ou àqueles que realmente assim fizeram. Que se não for dessa forma, vai continuar do mesmo jeito. Eu continuo promovendo o lawfare e fico a cavalheiro, porque dane-se aquele realmente a quem eu imputei. Então, eu vejo isso com muita propriedade. Para encerrar, eu quero parafrasear aí o pensamento do senador Demóstenes. Eu realmente acho que nós temos um presidente da República. A primeira coisa que eu acho que nós, como homens públicos e eleitores, precisamos respeitar. Nós elegemos. Houve um trato democrático. Houve uma inteligência política para que ele chegasse lá. Agora, o que nós queremos que o nosso presidente faça? Que administre. Administre as crises, administre a economia, administre a miséria desse país, que precisa rapidamente promover essa diferença da riqueza entre pobre e rico no Brasil, e assim sucessivamente. Alguma coisa eu quero até dizer aqui de forma vitoriosa. Como é que um presidente passa lá pelo cercadinho e de repente diz que aqueles que vieram buscar a anistia política estavam atrás de ganhar dinheiro, porque nunca houve no Brasil tortura. Eu estou dizendo da minha própria casa. Eu estou em Goiás, é porque eu tive tortura na minha família. Aí eu vou procurar a mãe do Odestino Guimarães, que desapareceu e que nunca encontrou. Então, são essas frases, são esses comportamentos. E aí vem um ministro que diz que as universidades federais precisam praticamente acabar, porque lá só tem maconheiro, só tem pessoas drogadas, assim sucessivamente, generalizando, e ele não é chamado a atenção. Veja o exemplo da Universidade Federal de Goiás, que é exemplo para o mundo, em termos de pesquisa, com todos os recursos mínimos. Vamos inaugurar agora o maior complexo de hospital público do Brasil, que é o Hospital das Clínicas, com a economia daqueles que são gestores da Universidade Federal de Goiás, no caso agora recente do ilustre, magnífico reitor Edmar Madureira. Então, o homem público precisa começar a medir as suas palavras. Dizer que nesse Brasil não teve tortura é rasgar a história totalmente de um período de obscurantismo que nós vivemos. Muito bom. Que bom que o senador retornou à live. Essa coisa da internet ainda prega umas peças na gente, a gente ainda tem aprendido, mas é melhor do que ficar no trânsito, eu confesso, porque antes poderia ser o carro que não chega, a reunião que não começa, agora pelo menos a internet é mais próxima para a gente resolver. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou devolver a palavra ao Demóstenes para que possa finalizar o seu pensamento, mas que também já faça suas considerações finais e, na sequência, passo para o Anselmo também fazer as dele. Muito obrigado desde já e está com a palavra, senador. Então, só para concluir, eu acho que o impeachment não é a melhor solução em momento algum, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu também não descarto, porque se a coisa se agravar de tal modo, se o presidente não der conta de governar o país, lamentavelmente, pode ser um caminho que eu não gostaria de percorrer e acho que, nesse momento, nós não devemos nem tentar. Quanto a uma solução para o lawfare, sinceramente, eu acredito que nós vivemos tempos sombrios, porque foi formada uma geração de autoritários, né? Membros do Ministério Público, membros do Judiciário, membros da polícia,
e da Receita Federal, há esse pensamento, né? Então, e o pior de tudo, os juízes, os desembargadores mais sensatos, né? Os ministros, estão saindo, né? Estão dando lugar para os mais novos. E até que isso se amadureça, nós podemos viver uma quadra, infelizmente, muito nociva para o poder e para o brasileiro em geral. Vamos só lembrar o seguinte: o presidente Bolsonaro tem o direito de indicar 2 novos ministros, né? Celso de Mello, que se aposenta agora, acho que em novembro, e Marco Aurélio em junho ou julho do ano que vem. E aí, senhores imaginam, né? Dependendo de quem for o indicado e escolhido, né? Nós podemos ter um Supremo que hoje oscila um pouco, mas tem dado conta de travar os abusos da administração pública, né? Podemos ter um Supremo também com esse viés autoritário. Então, eu temo mais por esse futuro, né? E quero agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade de podermos debater. Obrigado à associação, obrigado a todos os amigos, né, ao Eliomar, né, ao meu colega de governo, Osmar Pires, né, e todos aqueles que contribuíram muito para esse debate, especialmente o Elias, né, essa figura que é estudiosa, que tem um presente já grande no debate goiano e nacional e que, com certeza, ainda vai se agigantar mais. E, de verdade, parabenizar o nosso Anselmo e dizer que torço imensamente para que ele conquiste o seu 10º mandato. Dizer que é um homem corajoso, porque hoje praticamente todo mundo que está na política corre um sério risco de tomar uma cacetada e vira nocaute, né? Parabéns, Anselmo, pela coragem e torcerei imensamente por você, de verdade. Acredito sempre na sua capacidade, que venha o 10º mandato. Né? Parabéns a todos, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando eu vejo o senador Demóstenes. Eu tive o privilégio de votar no Demóstenes. Um voto muito consciente, assistir a sua vida no Ministério Público, a sua firmeza. Aliás, foi um momento que o Ministério Público se formava com muita propriedade, muito próximo da Constituição de 88 para cá. E o Demóstenes foi um dos grandes exemplos que nós tivemos em termos de Ministério Público, que é ainda um grande exemplo. E vou lhe dizer, vou confessar para todos os internautas, eu tenho você como uma das vítimas da política. Eu sempre digo e falo isso. Se tem uma pessoa que deveria estar na vida pública, o meu maior sonho, e ele vai lembrar, é que no auge do poder que ele estava, no auge do momento político que ele tão bem estava trazendo para a vida nacional, eu disse a ele: venha para Goiânia, vamos ser prefeito, depois o senhor vai ser governador, e aí caminha para frente, assim sucessivamente. Mas, lamentavelmente, não deu tempo dele chegar ainda naquela época a prefeitura. Então, eu fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de debater com um homem público fantástico, que é o Demóstenes. O conhecimento jurídico é inigualável, né, e de uma sensatez impressionante. Em relação ao Laffer, eu tenho uma receita. O poder no Brasil é constituído por 3, de acordo com a democracia, e fortalecido pela Constituição de 1988. Legislativo, Executivo e Judiciário. Eu penso, eu tenho certeza, a hora que esses poderes entenderem realmente até onde a sua capacidade de legislar vai, até onde a sua capacidade jurisdicional vai, nós vamos encontrar o equilíbrio para que ações nefastas como essa pela fé, atitudes como essa, vão realmente desaparecer. A hora que o Legislativo entender a força que ele tem, depois da Constituição de 88, e aí eu vou lembrar aí, quem sou eu para dar aula de direito para os que estão me assistindo, só tira presidente do poder o Legislativo. O Legislativo tirou o Collor.
O legislativo, certo ou errado, terminou tirando a Dilma. E eu vi aí a interpretação muito bem feita do Demóstenes em relação a essa derrapada histórica que aconteceu. Então, é preciso que os poderes entendam a sua responsabilidade diante do equilíbrio judiciário, legislativo e executivo. Nenhum deve estar se intrometendo na área do outro, mas ombrear-se para que não surja figuras como essa do lawfare, que é utilizada nocivamente para destruir não só no executivo, mas também no legislativo e até no judiciário. Quero agradecer essa oportunidade muito grande, também agradecer ao Eliomar, que é um grande companheiro nosso aí da luta, os companheiros da Universidade Federal de Goiás, estão numa luta intrépida. Não entendo por que alguém, em qualquer governo, não fortalece as universidades. Por que alguém quer fazer com que essa universidade livre, pública e gratuita seja oprimida? É inconcebível no século XXI esse tipo de comportamento. Então, esses debates, como esse de hoje, é um debate rico, democrático, onde a gente tem a oportunidade de dizer não aceitamos lawfare como mecanismo de opressão política, executiva e judiciária e assim sucessivamente. Meu muito obrigado a todos os dois participantes, muito obrigado aos convidados e também àqueles que nos acompanham pelos diversos canais ou que verão esse vídeo posteriormente. Eu lembro que amanhã, dia 22/5, esse livro vai ser lançado para quem puder e estiver à disposição, às 16 horas, vai ter o lançamento virtual nesse mesmo canal, e a gente espera todos aqui no Facebook. Eu lembro também que esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, e muito obrigado, até a próxima, que vocês tenham um ótimo final de dia. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço.